Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu gostaria de ler uma palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, verso 5 em diante, que diz assim: Sucedeu que, vindo a arca da aliança, que o Senhor, ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, ressoou a terra. E os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que houve de grande júbilo? Que é isso que está acontecendo no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E ficaram atemorizados os filisteus, disseram: Os deuses vieram do arraial. E ainda diziam: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus, e diziam uns aos outros: Portai-vos varonilmente, para que não venha a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e morreram os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias. Amém, irmãos? Morreram os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias. Eles estavam naquela guerra contra os filisteus, né? Guerra difícil. E como eles estavam perdendo a batalha, em determinado momento, os anciãos do povo, eles se lembraram da arca que estava em Siló. Aí aqui o versículo 3 diz: Vamos buscar a arca. A arca está em Siló. Vai buscar porque ela vai nos livrar dos nossos inimigos. Meus irmãos, muitas vezes nós nos enganamos. Carregar na mão, se carregar na mão a Bíblia, bonita, né? Aí você acha que está armado. Você lê muito, você estuda muito, até jejua. E quem olha para você vê uma pessoa de sucesso. Chegam até a lhe chamar homem ou mulher de Deus, porque você está com a Bíblia sempre na mão, ou às vezes está em oração. Não é? Quando tem algum problema, alguém até manda lhe chamar para fazer uma oração, pensando que tudo está bem. Tudo está bem. A palavra de Deus fala de obediência. Ler a palavra só não resolve nada. Você pode ler a Bíblia toda, várias vezes, não resolve nada. Um certo pastor,
estava numa barbearia. E o rapaz cortando o cabelo dele. E o barbeiro perguntou assim: pastor, o senhor já leu a Bíblia quantas vezes? Ele perguntou porque o pastor estava evangelizando ele. Pastor, o senhor já leu a Bíblia quantas vezes? O pastor disse: eu já li a Bíblia 2 ou 3 vezes. E o cabeleireiro disse: então o senhor não discuta comigo, porque eu já li a Bíblia 50 vezes. E o pastor lhe disse: é uma pena, porque você passou por cima do caminho e não viu. Já leu muito a Bíblia, já pregou muito, já orou muito, já evangelizou muito, ganhou até muitas almas para Jesus. Até muitas almas ganhou. Mas às vezes perdeu a sua. Aqui os 2 rapazes, que eram no futuro substituto do grande sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles seriam substitutos, né? Pela ordem cronológica, eles deveriam ser os substitutos do pai. Mas a Bíblia diz que eles eram desobedientes, eram ímpios dentro da igreja. Filho de sacerdote no papel, mas na vida eram filhos de Satanás. Mas como estavam dentro do templo, achou que a Bíblia resolvia. Vai buscar ali a arca. Quando trouxeram a arca, custou caro para eles. Custou caro para eles. No caminho a arca, o carro que trazia a arca quase tombou e eles apoiaram com as mãos na arca. Só fizeram botar a mão para a arca não cair. Aparentemente defendendo. Mas a Bíblia diz que morreram todos 2. Morreram todos 2. Não é bastante você estar com a Bíblia na mão. Não é bastante. Vai para a igreja, todos os dias estão na igreja, são dizimistas, ajudam muito o pastor e a obra, são bons cooperadores, mas não fazem como Davi fazia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eles achavam que trazendo a arca estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Vamos buscar a arca do Senhor que está em Siló, que nós vamos ganhar a guerra. Esse era o pensamento lógico dos anciãos. Não sabe se aqui os anciãos aqui disseram: por que nos feriu o Senhor? Os anciãos tomaram um susto. Não, a gente não pode perder essa guerra. Está acontecendo alguma coisa. O que foi que aconteceu hoje diante dos filisteus? Sabe de uma coisa? Vão lá em Siló e traga a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Os anciãos estavam pensando certo. Filho de pastor não é pastor. Filho de presbítero não é presbítero. Filho de irmã dirigente de círculo de oração não é dirigente de círculo de oração. Filho de irmão ou de irmã que jejua 3 vezes por semana não quer dizer que também ele, por jejuar, também está no mesmo caminho. Não quer dizer isso. Hoje nós estamos vendo, eu me lembro no meu tempo de jovem, que os pais diziam para os filhos: vocês vão estudar, porque vocês estão vendo a dificuldade da vida de um pastor.
O pastor não tinha uma roupa para vestir, o pastor não tinha um sapato para calçar. A gente, no aniversário dos pastores, juntava a igreja quase toda para dar um terno de tergal, naquele tempo chamava-se tergal. Gazemira era outro pano que existia, os mais velhos sabem, não era para todo mundo. Linho, terno de linho, gazemira, não, pastor era de tergal ou de brim, eram uns ternos que só Jesus, entendeu, irmão? Quando dava o terno não podia dar a camisa, quando dava a camisa não podia dar a gravata, quando dava a gravata não podia dar o sapato e a meia, era um sofrimento, e os pastores reclamavam dos filhos, vão estudar porque vocês estão vendo a vida de pastor como é uma vida difícil. Vida difícil. O Eli aqui não foi um bom sacerdote. Diante de Deus, ele não ensinou os seus filhos o caminho que eles deveriam seguir. Ele não ensinou. Ele deixou os seus filhos fazerem o que bem quisesse dentro do tempo do Senhor, porque o pai já era velho e eles já se achavam substitutos à altura e por isso deitavam, rolavam, adulteravam e faziam o que bem queriam dentro da casa de Deus. Deus não dorme. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo. Israel perdendo a batalha, mas aí acharam uma solução. Manda buscar a arca que está em Siló. Ah, mas para levar a arca precisa do sacerdote. Não, os filhos do pastor estão aqui. Hofni e Finéias são os seminaristas. Não tem problema nenhum, são substitutos. Pagaram com a vida. Nos dias de hoje, século 21, todos os pastores do Brasil estão colocando os seus filhos no caminho da teologia, que não é errado, ensinando a muitos a serem obreiros no futuro, mostrando para eles que emprego está difícil e que se for trabalhar em qualquer lugar vai ganhar 2 ou 3 mil. E vocês sabem, diz o pai, eu estou ganhando 20 mil reais aqui na igreja, 25, 30 mil. Vocês vão fazer a teologia porque eu tenho amizade, eu sou assim com o presidente, e aí vocês vão ser pastor. Vão começar numa igreja de uns 10 mil, depois vai para 15, depois vai para 20. E vocês vão se dar bem. E aí os meninos vão para a escola pensando nos 10, 15 ou 20. Não vão pensando na teologia, não vão pensando na Bíblia. Começam a ficar arrogantes. Filho de pastor, quando tem reunião de filho de pastor, você precisa de ver como são os grupos. Aqueles filhos de pastor da elite, eles não se misturam com os outros, não. Eles se acham melhor, igual Hofni e Finéias. Eles querem estar com a mão na arca, eles querem estar no púlpito, eles querem estar com o microfone, entendeu? Porque não estão preparados, foram ensinados para fazer uma teologia, mas não foram ensinados a serem humildes. Sabe o que é que acontece? Quando chega a convenção, eles são consagrados, uns a presbíteros e outros a diáconos, outros a evangelistas, outros a pastores, e aí vão para o campo. Quando chega no campo, aí começa a aprontar. Eu tenho aqui na minha mão uma lista de pastores adúlteros em atividade dentro da igreja. Está ouvindo o que eu falei, irmão? Eu tenho na minha lista pastores cachaceiro, pastor grande, cachaceiro,
ladrão, vigarista, adúltero, marreteiro e caloteiro, dador de cheque sem fundo, mentiroso. Eu tenho uma lista grande. É porque eu agora estou pegando mais leve, porque essas coisas não edificam a vida da gente. E eu, a cada dia que passa, é pegando processo das costas. Já tem um processo agora, para o dia 28 de fevereiro, eu tenho aqui um processo, não é? Esse processo contra mim foi providenciado pelo presidente da Convenção das Assembleias de Deus na Bahia, o pastor Valdomiro Pereira. Ele me processou, porque eu defendi um pastor que estava sendo excluído injustamente, na minha opinião. Aí eu ofendi o pastor. Na realidade, eu ofendi o pastor. Pedi até perdão na época, porque eu ofendi o pastor. Não era para ter ofendido, era para ter defendido sem ofender. Eu ofendi, peguei o processo. Para o dia 28 de fevereiro. E ontem eu recebi aqui um processo do presidente do Conselho de Ética das Assembleias de Deus, pastor da cidade de Sobradinho. Ele processou mais de 20 pessoas. E a nossa audiência me parece que é para o dia 12 de março. Então a coisa está andando assim. Só que nós temos aqui nas mãos as nossas provas. E no tribunal é um lugar bom. É um lugar bom. Sobre o processo do pastor, o presidente da convenção, o pastor Valdomiro Pereira, esse eu não estou preocupado. Com esse, não. O outro é que está mais me deixando um pouco preocupado, porque eu estou com os pensamentos aqui na minha cabeça, e esses pensamentos estão me deixando assim meio confuso. Só por isso que eu estou assim meio, sabe? Estou assim meio confuso. Mas vou enfrentá-los, né? Se estiver vivo daqui para lá, se a gente estiver vivo, não é? A gente vai enfrentar os processos aí. A não ser que de outro lado venha alguma providência, porque Deus é o Deus do impossível, né? Deus é o Deus do impossível. E quem com muita pedra mexe, às vezes cai um na cabeça, né? Eu confio muito em Deus, nas verdades, na sinceridade, e Deus há de mostrar a verdade verdadeira, sem fingimento. Ele vai mostrar quem tem razão, quem está certo e quem é que está errado. Então não se confie por ser filho de pastor, que você não vai entrar no céu porque é filho de pastor. Você não vai ter os dons de Deus por ser filho de pastor. Você confie em Deus, não confie na arca. Não confie na Bíblia na sua mão. A Bíblia aqui, só ela na sua mão, não resolve nada. A Bíblia tem que morar dentro do coração. Você tem que estar de dia e de noite com a palavra de Deus na mão. Buscando a Deus, lendo a Bíblia, obedecendo, jejuando, orando e fazendo a vontade de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E que o Espírito Santo fale melhor o coração dos senhores e das senhoras em nome de Jesus. Nos ajude no nosso canal, Vovô da Lapada, no YouTube. Você nos ajuda, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva para a gente chegar a 2.000. Para chegar a 2.000 inscritos, nós precisamos alcançar esse número. Ontem eu tive o prazer muito grande de conversar com o filho do pastor Moabel. Choramos junto, eu e o Moisés. E eu dizia: Moisés, segura o bastão, segura o bastão. Nós tivemos uma conversa bonita, ele chorava de lá e eu de cá. Nós fizemos um acerto, nós dois. Em outro vídeo nós vamos explicar o acerto que eu fiz com Moisés ali dos Estados Unidos da América do Norte. Deus abençoe vocês, nos ajudem no canal. Vovô da Lapada, tá lá. Aí você compartilha, você toca ali o sininho, né? Dá o seu likezinho ali e nos ajuda a fazer vídeos
para ajudar os filhos de Deus, tá bom? Um beijo no coração da Igreja de Jesus e dos eleitos. Tamo junto, Bíblia na mão, palavra de Deus no coração e obediência na cabeça. Um abraço.